E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou o bagaço, mas estou aqui fazendo mais um vídeo da semana atrasado, mas estamos aí. E preparados aí para mais um vídeo da minha biblioteca para a sua? Fica ligado que o livro de hoje, gente, é de arrepiar. Bem, para esta semana eu estava aqui na dúvida, pensando em qual livro seria o escolhido, né? E olhando, passando o olho aí pela minha biblioteca, me deparei e me lembrei deste livro que foi muito boa a leitura. Ele foi uma indicação de um colega meu. Depois eu descobri outros amigos aí que leram e gostaram muito. E é um livro, este livro aqui, ó. Cavalo de Troia, Jerusalém. Ele é do JJ Benítez, ele é um calhamaço, né? Ele tá aí, tem mais de 700 páginas, facilmente. E ele não é um livro único, ele pertence a uma série de livros. São 10 livros no total. Ele escreveu 9, acho que o JJ Benítez depois acabou fazendo mais um livro aí, formando o 10º, né? E é muito interessante porque, se eu não me engano, até o terceiro livro é uma sequência, e aí depois os outros títulos são específicos de temáticas dentro da narrativa principal, mas eles se complementam. Então é muito interessante. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro. Vou dizer um negócio para vocês. Eu sou cristã e este livro ele mudou muito a minha forma de ver a figura de Jesus. Porque ele mostra um Jesus de um outro jeito, que muitas vezes a gente não escuta falar, nós não vemos pastores fazendo referência a um Jesus assim. E o livro abre um pouco a mente para você ver Jesus, sabe? Ele ajuda muito nisso. E aí muitas outras coisas passaram a fazer sentido. Mas, gente, esse livro aqui, para deixar bem claro para vocês, é ficção, tá bom? E apesar de abordar um assunto muito presente na Bíblia, não é religioso, tá? Então, tem uma das curiosidades sobre este livro. Muita gente, depois de ler este livro, eles acabam se convencendo de que o que aconteceu aqui é real. Tanto que eu pesquisei várias entrevistas com o autor e sempre tem a pergunta: a história do seu livro aconteceu mesmo? E o autor sempre responde: não, é ficção. Mas, por mais que você saiba que é ficção, e aí eu tenho um amigo que é bárbaro, porque ele escreveu assim: é ficção, mas será? Então você sempre fica com essa pontinha de dúvida, principalmente nesse primeiro livro, tá? São livros que não são tão fáceis de achar na livraria, mas tem sebo que vende, ele vende baratinho. A última vez que eu vi tava R$20. Eu já li o primeiro e o segundo, não li o terceiro ainda porque eu não achei pra comprar e não sou muito de sebo, então eu não fui atrás, né? E aí vai aparecendo milhares de outras leituras, mas eu vou continuar lendo. Na Bienal do Livro de 2018, eu comprei o 9º, porque era o único livro da série que estava vendendo. Então eu tenho o 1, o 2, que já foram lidos, e o 9º, que tá aguardando do terceiro ao 8º para ele poder ser lido, mas ele já tá na estante ali, já garantiu o 9º. E se der tudo errado eu leio, não tem problema. E vamos então à história. Bem, Cavalo de Troia é o nome de uma operação, o nome de uma ação que o governo dos Estados Unidos faria. E o que acho que dá um toque de realidade nessa história é porque o autor se insere na história. Ele se coloca como um personagem da história. Então, acho que isso que dá um nó no nosso cérebro, mas traz esse quê de realidade pro livro. E que, gente, vale muito a pena. Eu já vi que esse vídeo vai ficar longo, então... Mas não sai não, gente. Assiste porque vale muito a pena. E então tem essa organização, essa operação que eles resolvem, eles conseguem fazer uma forma de viajar no tempo através da inversão de massa. Não vou explicar esse processo porque
Os nerds aí da ficção científica acho que explicariam muito melhor esse processo do que eu. Tem no livro, ele explica várias formas de como isso acontecia, tem detalhes, tem muita nota de rodapé, então às vezes pode se tornar chato pra você ler. Mas, gente, desencana, de verdade. Você entendeu, é viagem no tempo, você não quer entender o processo, acha chato a leitura? Pula essa explicação e continua com a história, tá? Não muda em nada o seu entendimento da história. Beleza? E aí, então, eles resolvem então fazer essa viagem no tempo. Eles têm 3 lugares, 3 destinos para escolher, 3 pontos, né, do mundo e momentos históricos. E eles acabam optando por voltar na época de Jesus, para ver se esse personagem histórico de fato existiu e o que aconteceu. Quem era? Então é uma missão antropológica, né? Onde eles vão observar, vão gravar e filmar o que eles conseguirem. Então eles têm uma vara, né? Que era comum as pessoas, os homens andarem, né? Com a vara. Olha, Arão tinha uma vara, Moisés tinha uma vara, né? Enfim. Só que era ela tecnológica, ela tinha uma câmera, um gravadorzinho na ponta, super camuflado ali, né? E então eles retornariam então para Jerusalém entre a ressurreição de Lázaro e a morte de Jesus. E muita história acontece, gente. Só nesses dias deu tudo isso aqui de história. Na verdade, vai render os 10 livros. Então eles fazem a viagem e o ponto alto do livro é quando o Jazão, que é um dos personagens, o personagem principal é ele que faz a viagem no tempo e tem contato direto com Jesus, o outro fica na nave. E é incrível, a cena quando o Jazão ele chega, ele conhece ali, ele vai pra casa de Lázaro, então ele conversa com Lázaro, ele pernoita ali também, ele vai pros jantares na casa de Caifás, ele conhece todo esse povo, ele fala com o chefe romano ali da província que tá administrando, que agora fugiu o nome, e aí ele vai como se ele fosse assim um vidente, então ele leva informações da história, porque ele era do século XX, e ele joga algumas coisinhas assim, sem poder alterar a história, mas para validar a história dele, ele poder ter livre circulação na região e as pessoas saberem de onde ele vem, né? Então ele vai aprender a falar o aramaico antigo para poder se comunicar, vai aprender os costumes, vai se vestir igual, e aí ele chega lá, né? E é muito interessante que quando tem uns spoilers, gente, muito loucos, você tem que estar atento para ler esse livro. Quando ele conhece alguns dos discípulos, e ele se apresenta, os discípulos falam, olha, nós conhecemos um Jazão um tempo atrás, mas ele era mais velho. Guarda essa informação porque ela é importante. Guarde. E aí, então, Jesus, ele começa a ver Jesus, e essa cena que ele vê Jesus, gente, é uma cena que me marcou bastante. Jesus, ele chega assim na casa de Lázaro, né? O Jazão tá encostado numa pilastra olhando o que Jesus tá fazendo. E Jesus estava jogando bola com crianças. Gente, ok, a Bíblia não fala, beleza, mas quem disse não poderia? Jesus aceitava todos porque ele não poderia estar ali brincando de roda, pulando com as crianças, entendeu? Pode acontecer. E aí, então, ele se aproxima, ele para ali, deixa as crianças um pouquinho de lado, se aproxima dos adultos, e aí ele vê Jazão, e aí ele vem caminhando em direção ao Jazão, assim, ó, olho no olho, e aí ele fala assim pro Jazão, seja bem-vindo, que a sua missão seja bem-sucedida. Tipo, como se Jesus soubesse quem ele era e de onde ele vinha. Claro, né, gente? Jesus sabe tudo. Olha que coisa linda. E ele vem, então, nessa história. Ele vai passando os dias, ele recebe autorização para acompanhar o grupo dos discípulos e o grupo das mulheres que acompanhavam Jesus. Então ele fala um pouco dessas mulheres que providenciavam um alimento, que providenciavam um lugar para o descanso, para Jesus. Ele fala como era, e aí, tipo, no livro ele vai tirando as medidas, apalpando Jesus, assim, ó, vendo, tipo, quantidade de gordura, a altura, ele dá esses detalhes, assim, de um jeito muito legal. E a parte que mais prende a leitura, e aí eu fui madrugada dentro quando eu li esse livro, e eu só queria falar desse livro quando eu li, porque ele é muito empolgante, foi quando Jesus, ele está ali no Getsemane, ele vai ser preso. Já começa a parte da ceia, né? Já na ceia começa a ficar interessante. E aí para onde eles vão, e quando Jesus é preso, e quando ele é levado para um julgamento, quando ele é açoitado, onde os discípulos estão, como os discípulos estão, como foi o açoite de Jesus. Gente, eu tenho certeza que o JJ Benítez, além de uma baita pesquisa histórica, ele leu um livro que nós temos na Igreja Adventista chamado Desejado de Todas as Nações. Porque
tem muita coisa ali que é só se ele tivesse lido mesmo. E aí ele junta tudo isso nesse livro. E aí ele vai até a morte de Jesus. Tem duas coisinhas ali que deixa muito claro que é uma ficção científica, tá, gente? Mas a história é tão boa e a escrita é tão boa que você sempre termina assim. Será? E aí? Quero ver você lendo esse livro. Só contei alguns detalhes pra te aguçar. Tem coisas aqui muito interessantes. Só pra você ter ideia, tem a Cia no meio desse livro. Ah, só pra você entender um detalhe que eu esqueci. Enquanto o JJ Benítez estava fazendo uma viagem aqui na América para pesquisar sobre a Nossa Senhora de Guadalupe, que era uma temática do livro que ele estava escrevendo, viu como ele se insere na história? Ele recebeu um contato, ele se encontrou com um general, que ele não cita o nome, ele sempre preserva a identidade desse general, que passa um diário e toda a escrita do livro, fora essa parte do começo e dos outros todos, é esse diário desse general, que é o Jazão que foi viajar. Gente, que fenomenal, é muito legal. Então, assim, leiam, de verdade. É um livro que vale muito a pena ler, arrepia, te marca e você nunca mais vai esquecer. De verdade. E aí, diz pra mim se você continua, se você, não, é só ficção, ou se você também termina o livro com será? A gente se vê no próximo episódio.